pessoal, então vamos aqui hoje para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar um pouco sobre interpolação polinomial. Então, para falar de interpolação polinomial, vamos imaginar a situação inicial que você está indo embora para casa, de repente você encontra um rio e precisa atravessar esse rio. Então, como que você precisa saber a profundidade dele para saber se será possível? Como você pode fazer isso? Então, inicialmente, você pode imaginar uma linha na flor da água. E a partir dessa linha, você mede a profundidade. Aí, então, você pede a um amigo seu do outro lado da margem para medir a profundidade também. E então, você precisa de um terceiro ponto. Então, você imagina, você mede a profundidade em mais um ponto no rio. Agora, você pode imaginar que a calha desse rio é uma parábola. Então, o que você faz? Você pode ajustar uma parábola por esses três pontos e pega o vértice dessa parábola e imagina que esse vértice é o ponto mais profundo do rio e você consegue descobrir, então, qual que é a profundidade desse rio. Claro que isso aí não é perfeito. Pode ser que você erre nessa medida, mas pelo menos você já tem um ponto inicial de onde você pode partir para imaginar isso aí. Observem que o ponto ele está dentro do intervalo que está o primeiro x que você mediu e o segundo x que o seu amigo mediu. Então, essa que é a ideia da interpolação. Então, para fazer a interpolação, a abscissa tem que estar dentro do intervalo dos valores medidos, ou dos valores que você usou para determinar a sua interpolação. Tá certo? Bom, então, só para formalizar isso aí, então nós temos aí esse que é o conceito de interpolação, tá certo? Que eu acabei de explicar para vocês aí. Então, qual que é o caso mais simples de ajuste? O caso mais simples é quando eu tenho dois pontos. Então, a gente sabe que por dois pontos a gente passa uma reta, tá certo? Então, a expressão para o ponto zero, ela é y0 igual a 0 mais a1 vezes x. E no segundo ponto, nós temos que é o ponto y1, a gente tem o valor y1 da função, ele é igual ao mesmo a0 mais a1 sobre x, já que por dois pontos passa apenas uma reta, então a0 e a1, que são os parâmetros da reta, eles são iguais nos dois pontos, tá certo? Bom, agora é simples, então nós já temos esses dois pontos, então o que nós podemos fazer? Agora nós podemos montar a nossa equação. Então, nós podemos fazer a interpolação linear, tá certo? Como que é feito isso? Então, primeiro nós temos um P1 de x0, P1 aí, 1 é de linear, não é isso? E isso aí é igual a um y0. Nós temos um P1 de x1 e isso aí é igual ao y1, tá certo? Bom, então agora nós podemos montar um sistema linear para determinar a0 e a1. Então vai ser a0 mais a1 x0, isso aí é igual a y0, e o a0 mais o a1 x1 é igual ao y1. Então nós podemos agora fazer a matriz dos coeficientes e o vetor de termo independente. A matriz dos coeficientes é um x0, 1, y e x1. E a matriz de termos independentes ela é y0 e y1. Aqui o cuidado que a gente tem que tomar é que as nossas variáveis não são x. As nossas variáveis são o a0 e o a1. Então agora nós podemos facilmente resolver esse sistema linear. Para resolver esse sistema linear, nós podemos fazer o escalonamento dele. Então nós temos que o L0, a linha 0, permanece a mesma, e a linha 1 ela vai ser a linha 0 menos a linha 1. Então a linha 1 vai ser 0, x0 menos x1 e y0 menos y1. Aí a gente determina facilmente o A1, não é isso? Esse determinante, esse sistema, ele tem o determinante sempre diferente de zero. E isso implica que a solução dele é sempre única, o que já era de esperar, porque por dois pontos passa sempre uma única reta. E essa reta, ela é única, ou seja, a solução
desse sistema linear, ela é única, tá certo? Então a solução desse sistema linear é única. Bom, então agora nós podemos calcular o A1. O A1 ele é simplesmente o y0 menos o y1 dividido pelo x0 menos o x1. Bom, então agora nós podemos substituir esse A1 na expressão de cima. A expressão de cima é A0 mais A1 x0 é igual a y0, não é isso? Então a gente vai ter que o A0 é igual ao y0 menos o A1 x0. Então o P1 de x ele é igual ao A0 mais o A1 de x. Tá certo? Aqui onde tinha x0 e x1, nós trocamos por x. Tá certo? Bom, o P1 de x, ele vai ser igual ao y0 menos o A1 de x0 mais o A1 de x, que é o que nós acabamos de fazer anteriormente aí. Então, o P1 de x, ele vai ser igual ao y0 menos o y0 menos o y1, dividido pelo x0 menos x1, isso aí vezes o x0. Então, onde tinha o A1, eu substituí por y0 menos y1, dividido por x0 menos x1. Então, eu vou ter que o P1 de x é igual a y0 mais o y0 menos o y1, dividido pelo x0 menos o x1, vezes o x menos o x0. Uai, mas isso aí a gente já viu algum dia na vida, não é isso? Isso aí nada mais é do que a equação da reta, tá certo? Então, essa aí, nós chegamos na equação da reta, o que a gente queria fazer. Então, essa é a interpolação linear. Agora, nós podemos fazer também a interpolação quadrática. Então, no lugar de usar um ponto, nós vamos usar agora 3 pontos. P1, P2 e x0, x1 e x2, perdão. Então, nós vamos ter essa expressão. Então, nós podemos fazer a matriz dos coeficientes, que agora é a mesma, só que agora aparece um x0 ao quadrado, x1 ao quadrado e x2 ao quadrado, e um A0, A1 e A2, e y0, y1 e y2. Da mesma forma que eu faço a interpolação quadrática, eu posso fazer a interpolação de um grau qualquer. Basta eu fazer o quê? Basta eu criar o sistema de outra forma. Bom, então vamos agora resolver um exemplo. Então nós temos aqui os dados de 3 pontos quaisquer aí de uma expressão qualquer, 3 pontos quaisquer, são 3 medidas quaisquer. Então nós podemos montar o sistema linear. Então o sistema linear eu tenho 1, 0,3, 0,09, 1, 0,6, 0,36. Temos esse sistema linear aqui, não é isso? 1,34, 1,82, 2,45. Agora a gente já conhece várias técnicas de solução de sistema linear. Então nós podemos resolver esse sistema linear aqui por uma técnica dessa qualquer. A hora que nós resolvemos esse sistema linear, surge daí então o vetor A, que é o meu vetor solução agora, que é o A. Então é 1,04, 0,74 e 0,9179. Então, essa aí é a solução do meu sistema. Com isso, eu consigo montar, então, a minha função do segundo grau, que é a minha função interpoladora. Então, ela vai ser o P2 de x igual ao A0 mais o A1 de x, mais o A2 de x ao quadrado. Então, o P2 de x vai ser 1,04 mais 0,75 mais 0,92 x2 ao quadrado. Então, esse aí é o meu polinômio. A partir desse polinômio, eu posso colocar um valor interpolado aí. Então, eu vou colocar, por exemplo, 0,5, que está dentro dos limites da abscissa. Então, o 0,5 então, vai ser 1,04 mais 0,75 vezes 0,5, mais 0,92 vezes 0,5 ao quadrado. O resultado disso aí é que o P2 de 0,5 ele vai ser igual a 1,645, tá certo? Bom, então o f de 0,5, a função que eu usei para gerar aqueles pontos lá, é elevado a x. Então o f de 0,5, ou f de e elevado a 0,5, é igual a 1,648, que é perto de 645. Então o que acontece? A gente não errou muito dentro da nossa interpolação. Então vamos ver como que fica isso agora no gráfico.
Então nós temos o gráfico aqui, esse gráfico em azul é a minha função exponencial. O gráfico em vermelho é a minha reta, é a minha curva que foi interpolada aí. Então a gente pode observar que no primeiro intervalo de 0 até 0,1, as duas curvas elas estão muito próximas uma da outra. Ou seja, indicando que para a interpolação, a minha função ela funciona corretamente. Para a extrapolação já não funciona tão bem assim. Então a gente pode observar que as duas curvas vão se afastando. Se eu aumentar muito o ponto de extrapolação, usar por exemplo, sei lá, 3,5, nós vamos ver que o erro vai ser muito grande. Então o nosso método ele funciona bem para interpolação, mas não funciona muito bem quando eu tenho extrapolação. Nós vamos ver outras técnicas para isso depois. Agora nós vamos falar sobre o polinômio de Lagrange, que é uma outra técnica para a gente fazer interpolação. Então, para a gente fazer a técnica do polinômio de Lagrange, nós vamos partir do fato de que o PI de xi é diferente de zero e o PI de xj é igual a zero. Então vamos pegar aqui o P0. O P0 de x ele é igual ao x menos o x1, x menos o x2. Por que não tem aqui o x menos o x0? Porque aí o P0 de x0 seria igual a zero. E a gente não quer isso. Nós queremos o P0 de x1 igual a zero. Então, se eu faço P0 de x1, eu vou ter x menos x1 igual a zero. E todo o valor dessa expressão também é igual a zero. Então, da mesma forma que eu fiz com o P0, eu posso fazer para o P1, para o P2, para o P3, para o P4 e assim sucessivamente. Então, e novamente eu vou ter que o P1 de x1 ele é diferente de zero. Então eu não vou ter o x menos o x1. Bom, então eu faço isso para todos até o Pn. Então o n é o número de pontos que eu tenho. Então o Pi de x ele é igual ao produtório de x menos o xj, com j variando de 0 até n e j diferente de i, e o i variando de 0 até n também. Tá certo? Bom, então o polinômio de Lagrange ele é a combinação linear de todos aqueles polinômios lá, dos n polinômios, quando eu tenho n pontos, não é isso? Então ele vai ser a combinação linear. Para fazer a combinação linear eu preciso de uma constante. Então eu tenho o C0 vezes o P0 mais o C1 vezes o P1 e assim sucessivamente. Então nós podemos transformar isso aí em um somatório. Então Ln de x é igual ao somatório de i igual a 0 até n do Ci do Pi de x. Então, o Ln de xi ele é igual ao yi, que é igual ao ci de pi de xi. Então, o ci ele é igual ao yi dividido pelo pi de xi. Então, a gente pode substituir esse ci na expressão anterior. Então, nós vamos ter que o Ln de x vai ser igual ao somatório de i igual a 0 até n do yi dividido pelo pi de xi vezes o pi de x. Então, nós podemos reorganizar isso aí, porque os P's são, na verdade, produtórios, não é isso? Então, nós podemos reorganizar isso aí de tal forma que nós temos o Ln de x é igual ao somatório de yi vezes o produtório de j até 0 até n do x menos xj dividido pelo xi menos o xj, que é o pi de x dividido pelo pi de xi. Tá certo? Bom, então agora vamos ver um exemplo de como que fica essa expressão aí quando eu tenho o n igual a 2. Então, quando eu tenho o n igual a 2, nós podemos observar essa tabela aqui. Bom, então nessa tabela nós temos o xi e o yi. Então nós queremos fazer o L de 2. Então nós precisamos de 3 pontos. Por isso que eu tenho ponto 0, 1 e 2. Então vamos calcular primeiro o primeiro termo que depende do ponto x0 y0.
Depois nós vamos calcular o segundo termo, que depende do y1 e do x0, x1 e x2. Perdão, o primeiro termo também depende do x0, x1 e x2. Ele é o y0 vezes o x0 x menos x1 dividido pelo x0 menos x1 e assim sucessivamente. Então, na verdade, todos os termos eles dependem dos todos os x. Então, nós temos o L2, o primeiro termo, substituindo os valores de x e y na expressão acima, não é isso? Então, nós temos essas expressões para o L2. Então, essa expressão para o L2, agora o que eu quero é fazer a interpolação do x igual a 12, não é isso? Então, eu quero o L2 de menos 12. Então, menos 12 na verdade. Então, eu tenho que o L2 de menos 12, ele é igual a 3,2734. Essa função ela é diferente da anterior. Então, a função que gerou os pontos, ela é um f de x, ela é igual a 1 sobre L igual a x sobre 10. Então, f de menos 12 aí, no caso, é 3,32. Então, novamente, a gente tem um valor que é próximo um do outro aí. Tá certo? Então, aqui nós temos o gráfico das duas funções. Em vermelho, a minha função exponencial. Em azul, a minha aproximação, que é uma aproximação quadrática. Então, nós podemos observar que no intervalo de interpolação, as duas funções são bem próximas uma da outra, tá certo? Bom, agora nós podemos desenvolver um dispositivo prático para poder fazer o nosso algoritmo. Então, para isso, nós vamos criar uma matriz G. Essa matriz G ela é dada pelo x menos x0 nas linhas, não é isso? x0 menos x1, a linha 1, a linha 2 vai ser x1 menos x2, x menos x1. Então, observem que não existe aí o termo xi, não é isso? Então, tipo assim, eu não tenho o x menos o x0 menos o x0. Eu tenho x1 menos x0 menos x1, x0 menos x2, assim sucessivamente. Então, para eu fazer esse dispositivo prático, eu vou multiplicar o primeiro termo que eu tinha lá da minha expressão por x menos x0 e dividir por x menos x0. Quando eu faço isso, eu não altero o valor do meu polinômio, não é isso? Já que x menos x0 dividido por x menos x0, isso aí é igual a 1, tá certo? Então, não altera esse valor. Bom, então agora a gente pode fazer o GD. O GD é o produtório da diagonal principal. Então, por isso que a gente multiplicou por x menos x0. Então, aqui agora sobrou o x menos o x1 vezes o x menos o x2 vezes o x menos o x0, que é o produtório da diagonal principal lá. Tá certo? Bom, nós podemos também fazer os outros termos, né? Usar os outros termos dessa expressão, que agora nós vamos usar o produtório da linha. Então, o produtório da linha, o produtório da linha, ele vai ser o x menos o x0 vezes o x0 menos o x1 e assim sucessivamente. Então, isso aí vai me dar um GI, que é igual a um xi menos o x0, xi menos o x1. Então, eu vou ter que o ln é igual ao produtório de i igual a 0 até n do somatório de i igual a 0 até n de yi, vezes o produtório de j igual a 0 até n de x menos xj dividido por xi menos xj. A gente multiplica isso aí pelo x menos o x0. Então, o que vai acontecer quando a gente faz essa multiplicação? Então, quando a gente faz essa multiplicação do x menos, dessa expressão pelo x menos o x0, o xi que não entrava na primeira expressão, que entra na primeira expressão e não entra na segunda expressão, ele aparece, tá certo? Então, aparece aí um x menos xi dividido por x menos o xi. Então, a gente tem que o ln de x agora passa a ser o GD, que é o produtório da diagonal principal, vezes o somatório do yi dividido pelo GI, que é o produtório das linhas, tá certo? Bom, então vamos ver agora um exemplo, o L2 de menos 12 novamente. Então nós podemos montar a matriz G. Então a matriz G é essa, então nós temos o produtório da diagonal principal menos 64,7
Simplesmente multiplicou e o produtório das linhas aí. Então agora nós podemos calcular o ln de x. O ln de x é igual ao produtório diagonal principal vezes o somatório do yi dividido pelo gi. Então quando a gente calcula isso para o L de menos 12, nós vamos achar um valor de 3,13. Então a expressão que nós utilizamos para calcular esse valor é a mesma anteriormente. Então nós temos o L2, a expressão que nós usamos para calcular os pontos, perdão, é a mesma de anteriormente. Então a gente tem o L de menos 12 igual a 3,27. Deu uma diferença, se vocês observarem o L de menos 12, ele deu uma diferença em relação ao valor anterior. Isso aí é por causa de erros de arredondamento. Tá certo? Bom, então essa foi mais uma videoaula e em breve teremos mais videoaula no canal. Esperem, aguardem e confiem.